Oi, aqui é a Júlia e esse é o podcast do primeiro ano 1 sobre o surgimento da sociologia e como a Revolução Francesa contribuiu para isso. Nosso grupo é composto por eu, que é a Júlia, Ana Beatriz, Amanda Pimentel, Milena Campos, Milena Rodrigues, Ada e Julie Gato. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX a partir das ideias de um filósofo francês chamado Auguste Comte. Ele entendeu que a sociedade europeia passava por um turbilhão de transformações desde o Renascimento e que a Revolução Industrial teria coroado o ápice das transformações. A necessária Revolução Francesa teria deixado um cenário caótico e tão instável que necessitava de correção. E aí foi que ele pensou na retomada do crescimento econômico, social, moral, científico e político do mundo. Comte formulou, então, as ideias mais positivas que tinham, que foram o centro dessa primeira produção sociológica. Mas a sociologia só se tornou uma ciência um método delimitado, a partir das ideias de Émile Durkheim, que foi considerado delimitado a partir das ideias de Émile Durkheim, que foi considerado o primeiro sociólogo, enquanto Comte foi considerado o pai da sociologia. Uma série de fatores modificou a economia, a política e a sociedade europeia como um todo. E isso desencadeou uma nova organização social que precisava ser compreendida por meio de um método de análise social. São os principais fatores históricos que influenciaram o surgimento da sociologia. Foram o Renascimento, daí veio o surgimento do capitalismo e do mercantilismo, iluminismo, grandes revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa e vários outros. E diante de tantas mudanças que tornaram a vida nas cidades mais complexas, era necessário estabelecer uma forma dessa nova Europa mais desenvolvida em certos aspectos e problemática em outros. A Revolução Francesa veio o estabelecimento de uma política mais laica para dar lugar à justificação divina e fundar um Estado de direitos. Então a França passou a pensar com um sistema político baseado em ideias racionais que abarcassem a totalidade da população, para que todo mundo pudesse participar. Oi, aqui é a Bia e eu vou dar continuidade no assunto da Júlia. O cenário que aconteceu à Revolução Francesa, no entanto, ficou um caos. A instabilidade política deixou marcas severas no modo de vida dos franceses no início do século XIX. Havia necessidade de uma reordenação que tornasse a vida econômica, política e social mais estável, e esse foi talvez o maior motivador da criação do positivismo, o Auguste Comte. Essa teoria deu o impulso inicial para a criação da sociologia, que no início era chamada por Comte de Física Social. Segundo Comte, a física social deveria ser uma ciência tão rigorosa com as ciências naturais, copiando o método delas, que seria capaz de entender a complexidade de sociedade europeia para entendê-la, para reordená-la e colocá-la novamente nos trilhos do desenvolvimento. Eu sou a Milena da Silva e eu e a Milena Rodrigues vamos falar sobre o surgimento da sociologia como ciência. Então, para Durkheim, as ideias de Comte eram muito mais próximas de um conceito filosófico do que de um conceito a ver com a ciência. Isso fazia com que o crescimento científico da sociologia não crescesse. E apesar de todos os feitos de Comte, a sociologia não se firmou como uma ciência com ele. Então, o Durkheim criou um método comparativo. E o que ele fazia? Ele procurava fatos sociais que marcavam as diferentes sociedades e comparava elas, para poder entender os diferentes funcionamentos sociais e compreender os diferentes modos de coesão social. Isso fundamentou a sociologia como um estudo autônomo e rigoroso. Então, ele foi responsável por estabelecer esse método que alavancou os estudos sociológicos e colocou a nova ciência no rol das ciências autênticas. Começo lhes dizendo que, como ciência, a sociologia ela deve obedecer aos mesmos princípios gerais, válidos para todos os ramos do conhecimento científico. Sim. E aí, você me pergunta, como assim, Milena? E eu te explico que, apesar das peculiaridades dos fenômenos sociais quando comparados com os fenômenos de natureza, e consequentemente das abordagens científicas da sociedade, a sociologia, considerando o tipo de conhecimento que produz, ela, ela pode servir a diferentes tipos de interesse. A produção sociológica, ela pode estar voltada para engrandar uma forma de conhecimento comprometida para a emancipação humana. E ela também pode ser um tipo de conhecimento orientado no sentido da promoção do melhor entendimento dos homens.
acerca de si mesmo e para alcançar maiores patamares de liberdades políticas e também de bem-estar social. Eu sou a Amanda e eu vou falar sobre o surgimento da sociologia no Brasil. O início da sociologia no Brasil passou por dois momentos separados pela década de 1930. Antes desse período, a sociologia brasileira era feita por juristas. Em 1933, São Paulo inaugurou o primeiro curso superior de sociologia no Brasil, e em 1934 foi construída a Universidade de São Paulo, e dada a necessidade de contratações especializadas. A USP, que é a universidade, incorporou em seu quadro a Escola Livre de Sociologia e Política e deu continuidade à pesquisa e ao ensino em sociologia. Os primeiros sociólogos e especialistas brasileiros começaram a graduar por volta de 1936, dando origem a uma nova leva de intelectuais da sociologia, o que impulsionou a pesquisa. Entre os nomes de destaque que começaram a surgir depois de 1930, podemos mencionar o Florestan Fernandes.